Vamos orar ao Senhor mais uma vez para considerar sua palavra. Pai, por amor do teu nome, Senhor, e para a tua própria glória, nós queremos nos curvar diante de ti mais uma vez, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu precioso nome. Nós entregamos esse tempo da palavra nas mãos do Senhor. Nós confessamos nossa total incapacidade, tanto para falar, como para ouvir, e muito menos ainda para compreender. Mas que o ministério do teu Espírito seja conosco, a tua unção preciosa, que nos ensina todas as coisas. Senhor, abre os nossos olhos, aviva a tua obra entre nós, desperta o nosso espírito. Senhor, aumente a chama do teu Espírito entre nós, Senhor. Nós queremos realmente encontrar com o Senhor de forma viva na tua palavra. Senhor, que tu seja glorificado. Nosso tempo é tão curto, temos pouco tempo nessa terra, Senhor. Não nos deixe perder tempo com nada, mas que cada segundo seja usado nas mãos do Senhor. É para a tua glória que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão nos acompanhando devem se lembrar que nós começamos a falar da visão de Ezequiel, como a palavra veio a Ezequiel, mas de uma forma misteriosa, porque veio um vento tempestuoso, nuvens, relâmpagos, e ele esteve debaixo das mãos do Senhor. E ele viu aqueles 4 seres viventes zigue-zagueando de um lado para o outro, e eles não se separavam, eles acompanhavam a direção que o Espírito os conduzia. Havia uma sintonia, uma harmonia entre eles. Essa foi uma visão que ele teve nos céus. Mas ele viu na terra 4 rodas. Essas rodas eram como os cambojas, e uma dentro das outras, e elas estavam cheias de olhos por dentro e por fora. Por onde o Espírito Santo guiava aqueles seres viventes, as rodas acompanhavam eles. E chegou um momento que as rodas estavam em harmonia tão grande com os seres viventes que elas subiram aos céus. E quando houve a união dos seres viventes com as rodas na terra, então a glória de Deus se manifestou. O povo estava em cativeiro, mas o coração de Deus estava sobre suas promessas. Ele empenhou uma palavra, e ele cumpriria e cumpre a sua palavra. E ele é soberano, ele está tudo sob o seu controle, tudo sob o seu governo. Apesar de nossa incredulidade, Deus cumpre a sua palavra. Deus é gracioso conosco, ele não esquece do seu povo. E Deus vem cumprindo a sua palavra ao longo da história. Quando nós vemos que o tempo da profecia que profetizou Jeremias, de que o povo seria liberto do cativeiro, esse tempo havia chegado. Daniel, aquele homem de Deus, esquadriando as Escrituras, não simplesmente para conhecer as Escrituras, mas especialmente para compreender Deus através das Escrituras. Assim como os cientistas se perdem no meio da criação ao estudar a criação, eles perdem o Criador ao estudar a criação. Quando esse estudo é apenas uma especulação, nós podemos perder Deus, o conhecimento de Deus, estarmos assombrados com a maravilha de Deus, ao estudarmos a sua palavra simplesmente por mero conhecimento. Você não pode entrar numa casa, esquadrinhar os seus cômodos, seus porões, seus lugares íntimos, a menos se o dono da casa te convidar. Você precisa ser amigo do dono. Se você pular o muro, você é um ladrão. A palavra de Deus, como uma casa, ela é obra do Espírito Santo. Precisamos ser amigos do Espírito Santo. E as chaves da palavra é a revelação de Cristo. Se não tivermos unidos a Deus pelo Espírito, com forte ardor de conhecer o seu Filho, a porta da palavra estará fechada para nós.
Nós podemos ler as Escrituras e elas serão como um labirinto para nós, um livro fechado. Mas à medida que nos rendemos ao Senhor, Ele vai descortinando para nós os cômodos, a intimidade da sua palavra e, sobretudo, revelando o seu coração. Que lástima que é possível conhecer muitas Escrituras e não conhecer o Deus das Escrituras. Ficarmos na casca do conhecimento, na periferia da palavra, mas não conhecer o espírito da palavra. E isso não muda as vidas. Isso incha a gente de orgulho. Um dos grandes problemas da igreja hoje, nosso problema, é que somos um povo adormecido. Um gigante cheio de potencial, mas muitas das vezes estamos adormecidos. Por que estamos adormecidos? Como se fossem rodas enferrujadas. Muitas vezes o Senhor está se movendo de maneira surpreendente e às vezes nós estamos ficando para trás. Nós não estamos acompanhando o Senhor. É possível que isso aconteça. Ah, irmãos, e como isso tem acontecido? Como nós precisamos voltar de fato ao Senhor, converter o nosso coração ao Senhor, desejar ardentemente, não estar apenas na frente da casa, comparando a um tabernáculo só no átrio exterior, que as cortinas se abram, e Ele já abriu em Cristo, o véu já foi tirado, se lemos a palavra por meio de Cristo no Espírito, e possamos adentrar, conhecer a Deus no Santíssimo, onde está o seu Shekinah, sobre a arca que é a revelação do seu Filho. Nesse período do cativeiro, quando chegou aquele tempo de ser cumprida a profecia, Daniel foi tão diferente de nós, irmãos, porque quando ele encontrou o Kairós no meio do Logos, quando ele encontrou a revelação da palavra escrita, ele se prostra em profunda intercessão. Daniel era um homem totalmente voltado para Deus. Daniel não se contentou apenas em saber que o tempo da libertação do povo havia chegado. Se há movimento nos céus, e se há palavra profética, e se estamos no tempo do cumprimento da palavra profética, que Deus encontre em nós corações sedentos para sermos cooperadores dele. Daniel passa a interceder veementemente. Ele não se exclui das debilidades do seu povo, ele se inclui. Irmãos, e quando nós temos a intercessão consciente como um ministério, não simplesmente uma oração, mas a intercessão, aquele gemido que está no coração de Deus para ser o nosso gemido, quando nós nos tornamos aquele templo, aquele vaso purificado pelo fogo do Espírito em santidade, para que haja a chama da intercessão. E essa união da intercessão com a palavra profética, essa união do Kairós de Deus na nossa história, no nosso tempo. E a palavra não é apenas letras mortas para nós, mas a palavra do Deus vivo. Essa intercessão de acordo com a palavra desencadeia as intervenções de Deus na história. Deus é soberano. Ele pode fazer todas as coisas só, mas em sua economia Ele chamou homens para cooperar com Ele. Chamou o seu povo para cooperar com Ele. Sua santa condescendência. O Deus Todo-Poderoso, nesse princípio de encarnação, se fez homem em Cristo. E agora Ele junta os céus com a terra, a divindade com a humanidade, 100% Deus, 100% homem. Você tem a obra de Deus dos céus se tornando a sua obra na terra, através da união de Deus com o homem. E como nós precisamos dessa graça do Senhor. Daniel passa a orar. Vocês se lembram que houve uma batalha terrível nos céus? Você se lembra daqueles principados e potestades
que vieram impedir os mensageiros enviados do trono do Senhor. O povo não estava apenas preso em Babilônia, no sentido geográfico político. O povo estava em cativeiro, debaixo de potestades malignas, uma cultura espiritual, uma mente entenebrecida, uma consciência coletiva de um gigante de Deus paralisado, debaixo de uma cultura maligna, onde eles aprenderam uma outra língua, uma outra cultura, um sincretismo de mescla de religiões e práticas religiosas. E a glória de Deus havia ido embora. Isso são espíritos que trabalham no meio da cultura, especialmente na cultura religiosa. Agora você encontra essa guerra nos céus. E Daniel está orando. E a resposta dessa intercessão, logo em seguida nós vemos Deus despertando o coração do rei Ciro, o espírito do rei Ciro. Ciro foi diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor, de maneira orgulhosa, diz que o seu braço construiu aquela Babilônia gloriosa, e ele foi ferido pelo juízo de Deus. Mas o rei Ciro, ele disse que o Deus dos céus, não foi ele, entregou tudo a ele, porque ele queria uma casa edificada em Jerusalém para a sua habitação. Ele viu, mas por que também viu? Porque lá em Babilônia haviam servos do Senhor esquadriando as Escrituras, e mencionaram provavelmente a Ciro, uma profecia de Isaías, cerca de 150, talvez 200 anos antes, de que Ciro seria um pastor do Senhor, e ele construiria uma casa de Deus em Jerusalém. Você percebe a soberana mão de Deus trabalhando na história? Deus desperta o coração de Ciro, o espírito de Ciro, e obviamente ele vai tomar uma decisão contrária aos privilégios do seu reino, porque ele libera todo aquele que é do povo de Israel, que quisesse, voltasse para Jerusalém para construir a casa de Deus. Ele está tendo uma perda política, econômica, mão de obra, porque ele servia ao reino. Isso é somente possível com a intervenção de Deus na história. Mas apesar disso, um remanescente muito pequeno voltou. E quem era aquele remanescente? Um remanescente cujo espírito de cada um foi despertado. E eles foram voluntários em voltar ao Senhor. Oh, irmãos, o inimigo trabalha para manter o nosso espírito adormecido. Aonde o Espírito Santo habita em você, o inimigo quer enclausurar o Espírito Santo, aprisioná-lo, tirar a unção, tirar a consciência de Deus, para nos tornarmos religiosos. E Deus se move, mas não pode se mover por meio de nós, se estivermos apenas tranquilos em nossa comodidade. Graças ao Senhor que um remanescente voltou, e nisso nós podemos ver o mover do Senhor nos céus e um povo, um remanescente na terra acompanhando o Senhor. E eles começaram a reedificar, primeiro o altar, depois os fundamentos, e a casa de Deus está sendo edificada. Vocês se lembram que havia bastante luta. Quando chegamos no capítulo 4 de Esdras, não precisa abrir, no versículo 16, diz que a obra de Deus parou. Esdras era um escriba, e ele está relatando a história. E aquele que relata a história, ele conta fatos. Mas quando você encontra um profeta contando o que aconteceu, você vai perceber que ele não está contando as coisas no aspecto político histórico. Ele vai entrar no cerne da questão. Ele vai discernir o mundo espiritual. A obra de Deus parou ali por causa de oposição política. E o povo desanimou cerca de 16 anos. Mas quando você encontra Zacarias, porque depois que a obra para no capítulo 4, no capítulo 5, verso 1 de Esdras, diz que Deus enviou 2 profetas. Quem foram? Vocês lembram? Ageu e Zacarias. Um ancião
da primeira geração que viu aquela casa antes do cativeiro, e Zacarias. E você lembra que Ageu tem um livro. Quantos capítulos temos em Ageu? Hã? Quantos? 3. Quantos tem? Não são 3. São 2. E em Zacarias, quanto temos? 14. Deus usa anciãos e Deus usa profetas mais novos. A experiência e a força, a vitalidade do mais novo. Ai do mais novo sem os mais velhos, e ai dos mais velhos sem os mais novos, para deixar uma sucessão geracional, uma continuidade da obra de Deus. Deus quer rodas, cheio de olhos, sempre se multiplicando. Mas quando você encontra Ageu falando o que está acontecendo, ele está discernindo o coração de Deus. Quando você encontra Zacarias falando, você chega no capítulo 3. Eu acho que vale a pena a gente olhar o versículo 1 do capítulo 3 de Zacarias. Porque enquanto relatando, ele está contando história. A obra de Deus parou. Esse é o aspecto exterior. Você chega em Zacarias, que ele acabou de ser enviado com Ageu. Capítulo 3 diz assim, de Zacarias: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, e ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observardes a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens representativos. Esse é o pensamento original, que representarão coisas que haveriam de vir no futuro. Eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Irmãos, quando você olha o aspecto exterior, você encontra, vamos dizer, o sentido exterior da coisa. Houve uma oposição política, houve um desânimo do povo, mas quando você encontra um profeta, ele está vendo Satanás se opondo diante do servo do Senhor, para lhe barrar o caminho. Nós muitas das vezes não entendemos por que a obra de Deus fica paralisada.
Por que tantos problemas sucedem? Por que há um atrofiamento? Por que obras ou ministérios do Senhor tem um início com tanta vitalidade e depois coisas terríveis acontecem? Nós precisamos considerar essas coisas, porque pode haver, e quase sempre é assim, infiltrações de espíritos enganadores, levando-nos a perder a direção do Senhor, fazendo coisas boas, às vezes fazendo coisas certas, mas somos nós que estamos no controle. Que Deus precisou enviar 2 profetas para romper com essa opressão, apregoar exortações e chamar o povo de Deus de volta. Será que você percebe que nós estamos numa guerra? Você percebe um nível de opressão nesses dias, de oposição nesses dias? E o Senhor agora abre os olhos de Zacarias. Zacarias está vendo essa batalha espiritual. E trouxe palavras como espada cortante, que está desfazendo coisas no mundo espiritual e está avivando pela graça de Deus a obra do Senhor. Nós precisamos voltar a isso, ao ministério da palavra profética também. E a obra do Senhor foi avançando. Você pode perceber como essas rodas no livro de Ezequiel, porque a cada etapa que a obra de Deus avança, a batalha espiritual também vai mudando, mas o Senhor vai trazendo servos, né? Começa com Josué e Zorobabel, daqui a pouco temos Ageu e Zacarias, no capítulo 5, quando a casa é edificada, Deus envia Esdras, mas Deus envia depois Neemias, e você lembra quando Neemias chega, ele percebe que as muralhas da casa do Senhor estão todas derrubadas. Em certo sentido, parece que Neemias está ignorando a obra desses edificadores que estavam ali antes dele. Mas não é isso, irmãos, são etapas da obra do Senhor. Quando as pessoas centralizam a obra em si mesmo, elas evitam outros obreiros, porque elas se acham senhores da obra. Mas a obra é de Deus, não de nós, não de nenhum de nós. O Senhor quer complementar a sua obra. Então Ele vai colocando vários servos, cada um com seus encargos, e Ele sabe da necessidade, quando o povo de Deus tem que avançar. Ah, irmãos, mas se nós ficarmos fixados somente numa linha, digamos somente num estilo, nós vamos ficar atrofiados. Lembra-se que aquelas rodas estão cheias de olhos por dentro e por fora. Nós precisamos orar nesse tempo, irmãos. Senhor, aviva a tua obra. Depois da primeira mensagem, no outro dia de manhã, na verdade à noite mesmo, conversando com alguns irmãos, um irmão falou: irmão, alguns anos atrás começamos a pregar o Evangelho, começamos a pregar para crianças, para garotos, e esses mesmos garotos convidavam pessoas e às vezes oravam por pessoas doentes, e as pessoas eram curadas. Nós orávamos e elas eram curadas. Havia uma fé, dons se manifestando, almas sendo salvas, indo pregar o Evangelho. Mas alguém deu um conselho: não, irmão, não faça assim. Vamos ficar aqui ouvindo a palavra, e se o Senhor quiser, as pessoas que venham. Fique tranquilo. E sabe o que aconteceu? Essa unção foi embora. O Espírito Santo passou adiante e continua, às vezes, aqueles mesmos irmãozinhos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você já pensou nisso, irmãos? Que muitas das vezes nós atrofiamos a obra do Senhor por incredulidade. Eu falava na primeira mensagem o que aconteceu na Europa. Teve um historiador, jornalista, que na ótica dele, depois de várias acariações, eu ouvindo uma pessoa de peso, ele chegou à conclusão que o calvinismo, vamos dizer o hipercalvinismo, na verdade,
foi um dos motivos da obra de Deus não avançar tanto na Europa depois dos profetas do Senhor, depois dos homens que Deus usou. Porque entrou aquela modalidade de que nós temos apenas que contemplar, e se o Senhor quiser, Ele avança. Isso é muito bonito, isso é muito místico, mas de alguma forma isso tira a responsabilidade humana, transfere toda a responsabilidade do corpo de Cristo para Deus. E sabe o que acontece conosco? Nos tornamos como aquelas pessoas que às vezes sofrem um AVC, a cabeça está funcionando, mas os membros do corpo não respondem. Você já encontrou pessoas... Minha mamãe ficou assim, ela sofreu um AVC muito grave. E que duro, né? Que você quer se levantar e não consegue, você quer pegar os utensílios, você não pode. Você precisa de um fisioterapeuta. E eu ficava imaginando uma pessoa atrofiada. Que luta que é isso? E você tem que descobrir aonde a vida está. Então você belisca o braço dela. Sente alguma coisa? Não. Belisca a perna, belisca a mão, belisca... Às vezes, se você chegar no lugar que tem vida, ela grita, ai! Você aperta de novo, ah! Opa! A cabeça e esse membro estão interrelacionando, os nervos estão funcionando, a conversa com a cabeça, a vida. E agora você começa um exercício a partir desses membros, e esses membros que têm vida, a vida começa a contagiar outros membros, até que esse gigante adormecido possa ser todo levantado e passa a funcionar. Oh, irmãos, se quisermos ser úteis na mão do Senhor, precisamos trabalhar onde o Espírito Santo está trabalhando, e com membros que o Espírito Santo está trabalhando. Porque muitas das vezes as nossas discussões sobre assuntos matam o Espírito Santo. Tem pessoas que são exercitadas em discussões, em pensamentos, parecem os gnósticos do final do primeiro século. Eles gostavam dos mistérios mais elevados, eles estavam quase virando querubins, mas estavam mortos. E eles não tinham a graça, o derramamento do Senhor para servir. Era uma cultura de conhecimento elevado. E isso é um problema muito grande. Se o nosso conhecimento não nos transformar em pessoas piedosas e servos, para que ele serve? Se não nos levar a parecer mais com o nosso Senhor Jesus. Quando nós encontramos esse remanescente, eles são como essas rodas que estão em movimento e sempre avançando. E quando eles respondem a palavra do Senhor, Deus vai trazendo novos obreiros, e a obra do Senhor vai sendo avivada. Sabe aquela mamãe que está com seu seio cheio de leite, mas se a criança não puxa mais o leite, rejeita o peito, aquele leite, aquele peito começa a se petrificar, como pedras, e a dor, e depois o leite seca. Irmãos, quando nós não desejamos a palavra viva, o El Shaddai, um dos nomes de Deus, que é de onde jorra leite racional, não falsificado, mas vivo, fecha. Nós trancamos o ministério da palavra. Nós queremos professores para ficar dando aula para alunos, cabeça grande, corpo pequeno. Precisamos de profetas. Graças a Deus pelos mestres, mas que Deus unja os mestres com o Espírito Santo. Sejam expositores, mas não sejam tão sistemáticos ao ponto de perder a unção e você ter que seguir o seu esboço ao pé da letra. Mas às vezes nós estamos assim, matamos o espírito da palavra e nos acostumamos apenas com a casca da palavra. Estamos lá nos atos exteriores. Oh, irmãos, as rodas estão avançando. E se nós não nos envolvermos com o que Deus estiver fazendo, ela passa, o Senhor passa adiante. E nós ficamos brincando de igreja, de restauração e de unidade. O Senhor quer avivar e está avivando a sua obra.
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Até o nosso amém precisa ser reavivado. Nós não estamos num cemitério, estamos diante do Deus vivo. Exercita-te no Espírito, seja fervoroso de espírito. Amém. E nós encontramos no Novo Testamento Paulo, um homem inflamado pelo Espírito Santo, trabalhando. Mas quando chegamos diante de situações de decadência no final do ministério de Paulo, você imagine a igreja em Corinto. Como ajudar uma igreja que está cheia de conhecimento, cheia de dons, cheia de palavra, cheia de sabedoria. Ali passaram o próprio Paulo, o pai, Pedro possivelmente esteve ali, ou pelo menos influenciou, Apolo, Timóteo, quantos passaram ali? Mas a igreja era fraca, com tantos problemas. Os serviços e os dons eram como ferramentas nas mãos de crianças. Se tiver mais conhecimento, sabe o que vai acontecer? Estarão mais orgulhosos. Eles estavam intoxicados por conhecimento. Como ajudar uma igreja enfraquecida, em decadência, porque elas estão enriquecidas, como disse Paulo, sem nós reinais, por acaso vocês estão enriquecidos? E eles se sentiam assim. Ah, irmãos, e agora Paulo tem que trabalhar, porque quando você encontra a primeira carta de Paulo, você tem as correções de Paulo a uma igreja em decadência em cada capítulo. Mas quando você chega a 2 Coríntios, você encontra o homem que Deus quer usar para ajudar uma igreja assim ser corrigida e voltar à normalidade. E você vai encontrar um homem que conhece a Deus. Sem conhecermos a Deus, sem realmente conhecermos a cruz, sem conhecer de fato o Espírito, irmãos, nós vamos ficar brincando com dons, conhecimento e estudo bíblico. Agora você imagine a dor do coração de Paulo. Olha aqui rapidamente 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu sei que vocês gostam de conhecimento e de sabedoria. É isso que Paulo está falando. Vocês são filhos da Grécia, povo da filosofia. Eu não fui inchar mais vocês, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Paulo não se sentia suficiente. Paulo não estava repetindo o que ele leu em livros. Paulo não estava simplesmente transmitindo um conhecimento memorizado na sua cabeça, que o máximo que pode fazer é encher a nossa cabeça de conhecimento. Ele se sentia um homem incapaz, um homem fraco, mas revestido do Espírito e confiando na capacitação que vem do alto. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por que estamos tão tranquilos se falta poder de Deus entre nós? Porque estamos satisfeitos com a sabedoria que temos? Você está vendo que perigo que é isso? Quando chegando em Romanos, capítulo 14, desculpe, irmãos, não é Romanos, é 1 Coríntios mesmo. Capítulo 4, versículo 19. Lá também fala do reino de Deus, e aqui fala, mas o que eu quero está aqui.
1 Coríntios 4:19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos. Eu não quero saber das suas palavras. Eu não quero discutir teologia. Eu não quero discutir conhecimento. Eu quero saber, disse Paulo, do poder, do conhecimento de Deus, do habitar em Cristo. Verso 20: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aí está Paulo. Às vezes somos um gigante adormecido. E o inimigo está aí, satisfeito de alguma forma, porque nós estamos satisfeitos. E nós não estamos como esse templo do Espírito Santo, o intercessor, cooperando com Deus de maneira mais eficiente. Porque temos um problema, irmãos. Nós somos uma igreja congregacional. Nós gostamos de reuniões congregacionais. As reuniões congregacionais são boas, são bíblicas e necessárias, mas não suficientes em si. E se as reuniões congregacionais forem em torno apenas do ensinamento, nós vamos nos tornar um povo numa cultura de ouvir sermões e não praticar o que nós estamos ouvindo. Existe um livro chamado Vinho Novo em Odres Novos, de Howard Snyder. Ele fala que durante 12.000 anos de história da igreja, as reuniões sempre foram publicamente ou congregacionais em lugares maiores e pelas casas. E que enquanto as reuniões maiores são enfatizados os ministérios, as reuniões menores é para os exercícios dos dons, a contribuição de cada um, a mutualidade. São nessas reuniões, como disse Paulo em 1 Coríntios 14:26, que fareis, irmãos, quando vos reunir num só lugar? Uns têm salmos, outros cânticos, outros hinos e outros e aí nós não sabemos mais, nós não lembramos mais. Nós ficamos só nos hinos, nos cânticos. Mas você vai prosseguir ali? Línguas, mas línguas? Para o nosso tempo, será? Certa vez o Atmani escreveu um telegrama para o Witness Lee, segundo a história: não proibais falar línguas. Ele não está estimulando ninguém. Mas se alguém realmente falar, e se for numa reunião, falem 1, 2, e se não tiver intérprete, fique calado e fale consigo mesmo. E aquele que ora em línguas, peça a Deus interpretação, porque enquanto a língua edifica a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja, exortando, consolando e edificando. Mas ele fala assim: progridam nos dons. Vocês precisam progredir, porque Deus está construindo uma casa, e os dons são ferramentas. E se a gente guardar as ferramentas, a casa para. Claro que nós temos os dons carismáticos e os dons da graça, como dizia Darby em Romanos 12, que não são exatamente dons carismáticos, mas são capacitações, inclusive naturais, que Deus delega às pessoas e unge para serem úteis. Irmãos, não há limite para os serviços na casa do Senhor. Há tantos serviços na casa do Senhor. Muitos serviços. Lembra que aquelas rodas estavam cheias de olhos? E eu faço essa aplicação que representa os serviços ou os dons. O serviço de todos os santos, de orarmos para encontrarmos a vontade de Deus
em como sermos úteis, e não somente úteis, mas como crescermos. Lembra da igreja de Antioquia? Uma igreja que está fluindo, se multiplicando e multiplicando ministérios. Você encontra ali dons que foram exercitados e transformaram-se em ministérios. E ministérios que cresceram de tal maneira que Deus começou a operar maravilhas. Você encontra isso em 1 Coríntios 12, do 3 em diante. Há variedade de dons, não apenas um, nem 12, nem 3, variedade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há vários tipos de operações, mas Deus é o que opera tudo em todos. Você tem o Espírito, o Filho e Deus o Pai. Então você tem a Trindade. O Espírito sobre nós, derramando, avivando e enriquecendo dons, mas você tem que responder. Você tem que buscar. Você tem que estar com o teu espírito vivo para perceber quando o Senhor quer te usar. Quando o Senhor quer que, às vezes, vem um desejo em você visitar alguém. Às vezes um desejo de você orar por alguém. De abraçar uma pessoa e orar por ela. De cuidar de uma pessoa, de ofertar para alguém. E uma série de coisas que o Senhor possa mover. E a gente... Irmão, desculpa contar um exemplo. Mas não para minha vaidade, mas para encorajar os irmãos, especialmente os mais novos. Quando eu era bem jovem, eu não conhecia, eu nem tinha Bíblia. Ganhei uma Bíblia. E um dia eu estava andando na rua e encontrei 2 irmãos. Eu não sabia nada, eu era jovem demais. E um dos irmãos falou para o outro na minha frente: por que procura o que vive no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Quando o irmão falou aquilo, uma voz falou dentro de mim: guarde que você vai usar isso. E eu nem sabia onde estava, e eu fui procurando, irmão. Demorei quase uma tarde inteira para achar isso no Novo Testamento. Aí coloquei o dedo ali, marquei. Passaram-se uns 3 dias. Eu estava numa casa que teria uma reunião. Eu devia ter uns 20 anos por aí. E chegaram 2 irmãs, porque teríamos uma reunião de oração lá, de comunhão. E 2 irmãs, acho que da presbiteriana, chamou a dona da casa e falou assim: ô fulana, os irmãos já chegaram? Não, não chegaram. A gente queria pelo menos um homem, um varão para ir conosco visitar alguém. Porque tem uma pessoa, pai de família, que ele está cheio de feridas, como se fossem furuncos. E ele tem filhos, precisa trabalhar, a gente quer ir lá orar com ele. Só que a gente não quer ir sozinho porque ele é casado. Não, não chegaram. Mas não tem ninguém. Falou: tem um jovenzinho aqui que, coitado, eu era magrinho, feio, acabei de crer, não sabia nada. Vai ele mesmo, né? Nossa, quando a irmã falou assim, vai ele mesmo, aquele negócio, como se fosse um vulcão dentro de mim, começou. Porque procura o que vive no meio dos mortos. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E fui andando, e à medida que andando, aquele negócio foi crescendo. E eu com meu dedo na Bíblia. Aí entramos na casa da pessoa, e aquilo foi crescendo. E as irmãs falaram ali umas coisinhas, bem, né? E eu ali. Só que eu havia lido que Deus curava pessoas. Eu ouvi falar isso. E Ele me curou, por sua misericórdia. A irmãzinha, coitada, só para ser educado, né, com o pobrezinho aqui, falou assim: irmãozinho, você quer falar alguma coisa? Irmão, eu levantei, igual um leão. E cheguei na cara do homem, botei o dedo na cara dele. Por que você procura o que vive no meio dos mortos? Ele ressuscitou. Não está onde você está procurando. As irmãs regalaram o olho. Nessa hora, eu tive uma palavra de conhecimento com visão. Eu nem entendi o que é isso. Mas eu falei com convicção: você está gastando seu dinheiro no espiritismo. Você está gastando seu dinheiro pagando pessoas assim, assim, assim. E o Senhor está falando com você: se arrependa. Só Jesus pode te salvar e te curar. O homem começou a chorar. Falei: se você crê em Jesus agora, além de te salvar, Ele vai te curar agora. Aí a mulher, as 2 irmãs, falaram: irmãozinho, pelo amor de Deus, não fala isso.
Irmãos, para a glória do Senhor, eu impus a mão no homem. Eu repreendi aquele espírito de enfermidade. Fui embora. Passou uma semana. Eu estava na frente da minha casa, passou um homem de bicicleta, ele foi lá na frente da rua, voltou. Eu falei, você não é um jovem estranho que foi lá em casa e orou? Eu falei, sou eu mesmo. Eu falei, eu sou aquele homem e eu fui curado. Mas os mais velhos falam para nós, não, irmãozinho, calma, você é muito novo, não faça isso. Sabe qual é o problema hoje, entre outros? Primeiro que a gente quase não prega o evangelho. Nós estamos ficando como aquele casal mais velho que fica brigando um com o outro, até nascer os filhos, né? Ou os filhos nascem, casam, vão embora, ficam os mais velhos ali, aí vem os netinhos, né? Aí os mais velhos se tornam o quê? Adolescente, né? Volta a ser criança, né? Então, irmãos, quando nós não temos filhos na igreja, nós vamos nos tornando rabugentos, aí começam os mais velhos a brigar um com o outro, discordar um do outro, ver os problemas uns dos outros. E se as pessoas se convertem, elas chegam cheias de graça. Aí sabe o que acontece? A gente quer aquele centro para ficar ouvindo a mensagem. Esse fogo, esse espírito, entre aspas, selvagem de ir para cima e pregar, a gente mata ele. A gente faz quase um catecismo católico, né? Ele tem que ficar aí, ó. Os mais velhos estão estragando os mais novos, irmãos. Se os mais velhos estão com a cabeça cheia de conhecimento, mas estão atrofiados. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus tenha misericórdia de nós. Eu não estou querendo dizer que todos têm os mesmos dons, que temos que sair. Não, eu estou querendo dizer que nós temos que ter fé. Que Deus ainda fala, que seu Espírito habita em nós e que Ele quer nos usar. De diferentes maneiras Deus quer nos usar. Vamos olhar rapidamente o que Paulo fala a Timóteo, porque o nosso tempo começa a avançar para o fim. 1 Timóteo capítulo 4. Verso 14. Não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Não despreze. Não deixe de dar atenção. Não deixe o seu dom de lado. A gente fala assim, eu não sei meu dom. Mas Paulo diz, a graça foi dada a cada um conforme o dom. Você tem dom onde você tem graça. Se você não sabe, comece a servir. Comece a servir as pessoas. Comece a cuidar de pessoas. E comece a servir em coisas práticas, em coisas simples. E quando você começar a encontrar a graça fluindo, você saberá que ali você tem dom. E quando você é fiel, esses dons podem se multiplicar. A graça pode se multiplicar. E a Timóteo ele fala, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas que Paulo está falando. Sabe uma das coisas que nós perdemos em nossa geração? O hábito da meditação. Os puritanos eram exercitados em meditação. Alguns acreditavam que as mensagens deles representavam 10% do que eles estudavam e 90% de meditação, de ruminar, de considerar, de falar com Deus sobre aquilo que estão vendo, que estão crendo, que estão pensando, até que a palavra se torne constituída neles e haja uma unidade e uma realidade. Medita nestas coisas. Ocupa-te com elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Se estivermos meditando e nos ocupando, a palavra com serviço, a palavra com dom, ele está dizendo que o nosso proveito será, o nosso aproveitamento será manifestado a todos, porque nós vamos estar transbordando. Não faz uns 8, 10 anos, talvez, eu estudei bastante para tratar um assunto numa assembleia. Faz uns 10 anos. E foi um tempo muito precioso.
Passaram-se uns 8 meses, os irmãos me ligaram: irmão Gerson, a gente queria saber se o irmão pode vir aqui tratar desse assunto, porque surgiram as situações na igreja e tal. Falei: qual assunto, irmão? Essa situação. Queria ver se o irmão poderia dar uma série de mensagens. Eu falei: mas espera aí, vocês se lembram que estive aí, em tal período? Lembramos sim. Falei: vocês se lembram qual foi o encargo que nós nos debruçamos assim? Não lembra? Não, eu falei: o encargo foi exatamente esse. Então eu não posso voltar aí, irmãos, até que vocês sejam fiéis àquela palavra que o Senhor já entregou. Voltem, vejam onde vocês caíram e voltem, porque senão vai ser um acúmulo de palavra e nós vamos ficar... Já viu uma criança intoxicada? Ou você mesmo que comeu algo e não adianta, você come mais e vai vomitar de novo. Tem que ter uma desintoxicação. Às vezes nem água você consegue beber. O organismo tem que descansar. Irmãos, tem que dar tempo para a palavra ser amadurecida e sermos constituídos, a menos se nós não crermos que a palavra que o Senhor tem trazido na Assembleia seja a palavra de Deus. Então você tem que estar sempre pessoas trazendo coisas novas. Temos que considerar muito sério isso diante do Senhor. Ocupa-te nessas coisas, medita nela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e na doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Um pouco mais à frente, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti. Todos nós aqui sabemos o que é um bom churrasco, né? Mas o que a gente faz quando vai acender a brasa? Ou quando ela está apagando? Você tem que colocar um núcleo, e ali você põe fogo. Ali você tem que alimentar a brasa. Se ali tiver vida e uma brasa, o que você faz? Você tem que abanar, soprar, faça qualquer coisa. Pode ser tampa de panela, pode assoprar, pode ser o que você quiser, mas você tem que avivar. E aquele fogo, aquela brasa que está ali, ela vai alastrando até todos os carvões que estão amortecidos, frios, acenderem. Irmãos, é isso que Paulo está falando. Aviva o dom de Deus que há em você. Exercita-te na piedade. Graças a Deus que hoje tem academia, nós podemos cuidar do nosso corpo físico, mas Paulo fala que o exercício físico para pouco é proveitoso. Claro que tem proveito, mas o exercício na piedade, para tudo é proveitoso. Nós precisamos exercitar o nosso espírito, a nossa vida espiritual. Desperta o dom de Deus que há em ti. Pela imposição das minhas mãos. Quando houve imposição das mãos dos mais velhos que tinham ministério, houve transferência de dons. Talvez seja um assunto estranho, quem sabe místico demais, mas Deus falou para Moisés, impôs as mãos em Josué, e ele ia transferir a virtude de Moisés para Josué. Você se lembra? Temos várias passagens disso na Bíblia. Não pode os mais velhos partirem, ou não deveria, não é que não pode, não é uma lei, sem formar novos cooperadores, discípulos e ministérios, e impor as mãos, porque há uma transferência de unção, transferência de espírito. Paulo impunha as mãos, e ele fala isso 2 vezes, e você vai encontrar isso em várias passagens no Novo Testamento, a começar com o Senhor Jesus Cristo, exercitando os dons, exercitando a transferência de espírito, confirmando, delegando autoridade espiritual. Porque Deus, verso 7, não nos deu o espírito de... O que diz sua Bíblia? Covardia, temor. Irmãozinho, irmão, será que você poderia trazer uma palavra para nós? Pode ser na mesa, semana que vem, pode ser 5 minutos. Irmão, tem misericórdia da minha vida. Por que misericórdia, irmão? Você está sendo decapitado?
O ISIS está lá queimando um bocado de irmão. Por que você está pedindo misericórdia? Você está vendo? Nós estamos com medo. Nós estamos um espírito acovardado. Irmãos, nós estamos oprimidos. Será que o inimigo botou uma corrente nos seus pés? E uma mordaça na boca? Você já está ouvindo a palavra há tanto tempo, mas você tem vergonha, você tem timidez. De onde vem essa timidez? O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Claro que se você é novo, ninguém está te chamando para ter uma conferência. Não, Ele está falando para você falar 2 minutos, 1 minuto. Quanto tempo você vai ficar aí, irmãos? Quanto tempo nós vamos deixar de orar pelas pessoas? E quando visitamos as pessoas, por que não oramos pelas pessoas? Temos medo de demônios? Quantas pessoas estão precisando de libertação? De uma visita, de um caminho, de compaixão. Que Deus levante os pastores e que vão visitar. Não, irmãos, é o corpo de Cristo. O Senhor enviou Ananias para impor as mãos em Paulo, entregar uma palavra profética e abrir os seus olhos. Quem era Ananias? Não sei. Era um discípulo e ninguém mais falou dele. Pois é, irmãos, esse era um discípulo. Quantas vezes o Senhor usou pessoas simples? Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, mas nos deu um espírito de quê? Creia. Você está vendo, irmãos? O reino de Deus, um espírito de poder, de confiança. Mesmo que a gente seja desajeitado, fraco, inadequado, mas as crianças começam a andar assim também. Se o papai e a mãe ficar com a criança no colo, amanhã está um meninão de 5, 7 anos que não anda, porque ficou atrofiado. Deixa a criança andar. Minhas filhas, quando começaram a andar, e tá, às vezes caía, eu falava, Mira, não pega não. Rachou a cabeça, sangrou, não, então deixa quieto. Se você ficar mimando, vira uma florzinha, uma manteiga. E hoje tem muito, infelizmente, essa sociedade está assim, os homens estão virando flores. E as mães ficam mimando seus filhos, homens. Irmãos, levanta, você é macho, é homem, pelo menos deveria ser. Quantos cristãos bananas, você não pode contar com os irmãos hoje? Deus nos deu um espírito de fortaleza. E se errar, Ele é um Pai amoroso, Ele vai nos corrigindo, Ele vai nos aperfeiçoando, não precisa ter medo, não. E é um espírito de amor, e o amor nos leva a todas essas ações, mas também de moderação. Você aprende a respeitar os seus limites espirituais, aprende a respeitar os mais velhos, aprende a não entrar nos assuntos administrativos da igreja, mas você quer ser útil. Portanto, não te envergonhes. Novamente, Timóteo era um jovem obreiro tímido. Ele agora está debaixo de uma pressão terrível em Éfeso. E Paulo está aprisionado. A tendência de Timóteo é justamente entrar nessa crise. Quando Paulo fala, não beba somente água, mas um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades, segundo a história, era enfermidade gástrica, no estômago, porque ele era introspectivo, ele era tímido, ele sofria pressão. E Paulo treinou ele, vamos Timóteo, eu entreguei o bastão para você, não tenha medo, o Senhor é contigo, o poder do Senhor está sobre você, quando você pregar, a mão do Senhor está contigo. A palavra é como um leão, se você soltar ela, ela vai fazer o serviço dela. Não te envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o que, irmãos? O poder de Deus. Eu não sei que evangelho que nós estamos crendo, irmãos e irmãs, mas de alguma forma nós preferimos ficar nas jaulas trancados e nas gaiolas do que acreditar que o Senhor está nos chamando para correr, sermos predadores, voarmos, servir o Senhor com simplicidade, com humildade, mas na confiança do ministério do Espírito Santo.
Então nós estamos lidando com irmãos que têm desenvolvido um ministério fora dessas paredes que nós nos congregamos. Graças a Deus pelas reuniões congregacionais. E precisamos disso aqui hoje, viu? Eu não sou contra isso de jeito nenhum. Mas precisamos do poder de Deus para a pregação, para adotar crianças, para salvar crianças. Nós precisamos de educadores, precisamos de médicos, precisamos de dentistas, precisamos de professores, precisamos de irmãs mais velhas para cuidar. Nós precisamos de muitos irmãos. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos acostumando a ficar ouvindo mensagem. E criticamos irmãos em denominações que fazem uma obra muito mais excelente que nós. Eles são fiéis à luz que eles têm. Irmãos, que o Espírito Santo possa nos despertar. Eu sei que aqui tem vários irmãos trabalhando, fazendo um trabalho precioso. Continue, avancem. Mas a Bíblia diz que com os jovens está a força. Por que os jovens estão assim, parecendo velhos, né? Que Deus nos ajude, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria tanto ficar mais com os irmãos, sinceramente, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Se a minha contribuição puder despertar você, se for possível que você perca o sono, e que isso te aproxime mais do Senhor, eu vou ficar muito feliz com Deus. A minha sensação é que nós não temos mais tempo. Nós estamos atrasados, muito atrasados. Não desperdice um segundo sequer. Se você tem uma empresa, faça o seu dinheiro trabalhar para você. Não seja escravo de trabalho. Não gaste a sua vida com coisas que não vão ecoar pela eternidade. Não vale a pena. Escolha as profissões, não que rendem mais, mas que você possa ser mais útil ao Senhor. Crie seus filhos, pais, que eles sejam os melhores profissionais possível, mas sobretudo que eles sejam homens e mulheres usados por Deus. Que às vezes nós oramos: Senhor, envie trabalhadores para a sua seara, mas lá dentro fala assim: desde que não sejam meus filhos, por favor. Que Deus nos ajude, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo. Que o Espírito do Senhor encontre em nós essas rodas lubrificadas pelo Espírito, cheio de olhos. Que os mais velhos estejam observando os mais novos para detectar dons, encorajar pessoas, apoiá-los, multiplicar serviço, ministérios. Irmãos, que possamos evangelizar, que possamos cuidar de pessoas, que possamos ter mais mutualidade, onde vários irmãos, mesmo que sejam coisas curtas, mas que possam compartilhar. E que as nossas leituras possamos ler aquelas obras que de fato sejam obras para transformar vidas. Gosta de biografia? Leia a biografia de Charles Studd, escrita por Norman Grubb. Leia O Intercessor, de Hess Hovels, do mesmo autor. Leia O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Leia a história de John Hard, o homem que orava. Quando eu era garoto, eu li 20 vezes. São cerca de 20 páginas. Aquilo mudou minha vida. Leia as histórias de homens e mulheres que foram usados por Deus. E leia livros que vai te provocar a chegar mais perto de Deus. Leia Tozer. Leia T. Austin Sparks. Leiam livros que vão te inflamar. E quando você lê, não guarde para você. Não seja como um mar morto, que as coisas chegam ali em vida e depois chegou em você e morreu. Não, seja o mar da Galileia, que o que chega ali em vida possa escoar e essa água chegar em muitas pessoas e tocar em vidas. Compartilhe o que você está ganhando, compartilhe com outros. Dê livros de presente, dê Bíblia de presente.
Às vezes a pessoa faz aniversário, dá uma camisa, outra... Não, dê livro, dê Bíblia, dê aquilo que vai impactar e transformar vidas. Que Deus continue abençoando os anciãos, abençoando vocês. Vamos orar. Que o Senhor avive a sua obra entre nós nesses dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti nessa noite, que não tivemos uma palavra de exposição tão elaborada, mas tivemos uma palavra de encorajamento e de exortação. Nós somos tão inadequados para tudo isso, mas nós queremos Te rogar nessa noite, tenha compaixão de nós. Que se nós estivermos amando as jaulas da estagnação, se estivermos acomodados, Senhor, em nossa vida boa, nos perdoe. Ajude que esse tempo que o país vive tranquilidade, um país democrático, e ajude que enquanto temos tranquilidade, nós possamos usar isso para nos consagrar mais a Ti, Senhor. Não para dar lugar à nossa carne que busca lazer e entretenimento, mas que possamos ser inflamados com o fogo do alto, com o Espírito Santo, com a Tua graça preciosa. Oh, Senhor, envia obreiros para a Tua casa. Levante jovens cheios do Teu Espírito, irmãos e irmãs. Renove as forças dos mais velhos, Senhor. Dê graça como o Senhor deu graça a Ageu e deu graça a tantos outros. Seus pais que têm filhos que hoje estão parados ou desviados, visita esses jovens, Senhor, esses filhos. Entre nas famílias, Senhor. Oh Deus, traga de volta. Nós queremos repreender o inimigo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, abençoamos os pastores, os presbíteros, os anciãos entre nós. Oh Deus, que o Senhor renove as suas forças, a graça, a unção, para que eles sejam realmente profetas na Tua casa, servos preciosos. Senhor, também nos ajuda a crescer no ministério da intercessão. Ah, Senhor, e leva todos que estão aqui, todos nós, de alguma forma, a encontrar os nossos serviços, os nossos dons, e multiplicar e crescer. Dá-nos graça de cuidar de vidas, Senhor, de gerarmos filhos na fé, de ganharmos almas para Ti. Ah, Senhor, como será naquele dia se chegarmos de mãos vazias diante do Senhor? Não nos permita, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nós queremos Te agradecer por esse tempo precioso que o Senhor nos deu. No nome de Jesus, para a Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus.